Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, né? Vamos continuar nossa leitura do livro A Voz Interior de Paul Becker. A gente parou na página 33, agora a gente vai continuar na página 34. Tá, vamos continuar. 5. Professor Marius Home fica chocado e funda o movimento. Patsy tirou algumas das suas ideias sobre vozes das teorias de um psicólogo americano, Julian Hayles, que escreveu um livro chamado A Origem da Consciência do Colapso da Mente Bicameral. Aliada é um livro escrito pelo poeta grego Homero. Ela relata as guerras troianas, uma guerra provocada pela mais linda mulher do mundo, Helena. Ela abandonou seu marido e fugiu de Troia com Paris. O seu marido foi em sua busca com todos os exércitos da Grécia. E Homero escreveu a Ilíada, sobre a guerra que se seguiu. Homero frequentemente descreve um deus ou deusa grega aparecendo para um guerreiro no meio da guerra de Troia, lhe dizendo para fazer alguma coisa. No seu livro, Julian Hayles argumenta de forma convincente que quando aquilo aconteceu não foi uma experiência metafísica, e sim real. O guerreiro realmente viu a deusa e ouviu as suas palavras. Janes acredita que até pelo ano de 1300 a.C. e antes do desenvolvimento da linguagem escrita, ouvir vozes era comum para toda a humanidade, e a experiência foi inteiramente erradicada por aquilo que conhecemos agora como consciência. As pessoas que ouvem vozes hoje carregam um resíduo evolucionário dos tempos antigos. Home aceitou as vozes Patsy e, como resultado, convidou outras pessoas para falar sobre as suas experiências e descobriu que, apesar deles poderem falar sobre as suas experiências, eles não podiam se ajudar mutuamente. Então Marius e Patsy apareceram num programa de televisão holandesa e falaram sobre ouvir vozes, pedindo às pessoas que ouviam vozes que telefonassem. Receberam ligações de 450 pessoas e destas 150 disseram que eram capazes de lidar com as suas vozes, sem a ajuda da psiquiatria. Aliás, em alguns casos estavam felizes em ouvir vozes. Esta descoberta foi surpreendente e levou a uma pergunta crucial. Será que as técnicas utilizadas por aqueles que lidavam bem com suas vozes poderiam ser usadas por aqueles que não conseguiam? Marius iniciou um estudo sobre as experiências dos ouvidores de vozes, e que continua até hoje. Ele fez ainda duas coisas. Ele ajudou a fundar um movimento dos ouvidores e organizou uma conferência para provocar uma discussão mais ampla, a fim de mudar a atitude da sociedade e tentar mudar a forma como eram tratados pela profissão médica, especialmente por psiquiatras. Marius recorda: foi Patsy Raj que deixou claro para mim que a abordagem psiquiátrica não era muito proveitosa, porque como médico com treinamento tradicional, eu só estava interessado na experiência dela com ouvir vozes no que dizia respeito às características da alucinação, para construir um diagnóstico em combinação com os outros sintomas. Porém, elas estava interessada nas vozes e no poder que elas exerciam sobre ela, na ansiedade que ela sofria, no que eles lhe diziam, etc. Ela não gostou da minha abordagem redutora. Ela se sentia prejudicada pelas suas vozes, e a medicação não fazia efeito para ela. Em consequência, ela ficou cada vez mais isolada porque as vozes a proibiam de todos os tipos de atividades sociais. Para romper este isolamento, eu sugeri que ela falasse com outro paciente, que também ouvia vozes. Inicialmente, ela sentiu certa resistência em relação à ideia. Porém, mais tarde ela aceitou a proposta.
já que não conhecíamos outra forma de aprender mais sobre ouvir vozes. Eu também cheguei à conclusão que sabia pouco sobre a experiência de ouvir vozes. Então organizei um encontro e os pacientes que participaram ficaram bastante entusiasmados sobre falar sobre suas vozes. Eles reconheceram as experiências do outro. Porém, após alguns contatos, eles, assim como eu, concluímos que ainda não sabíamos como lidar com as suas vozes, porque todos os pacientes que eu conhecia eram mais ou menos impotentes em relação às suas vozes. Para resolver esse problema, nós pedimos ajuda de um programa de entrevista na televisão. Queríamos encontrar alguém que não somente ouvia vozes, mas que também fosse capaz de lidar com elas. Nesse programa de TV, a paciente contou a sua história e eu perguntei se havia alguém que sabia como lidar com as suas vozes. Neste programa de TV, a paciente contou a sua história e eu perguntei se havia alguém que sabia como lidar com as vozes para entrar em contato conosco. Para nosso espanto, 700 pessoas responderam. Para organizar a informação. Nós construímos um questionário juntamente com a Patsy Raj. Daqueles que desenvolveram o questionário, nós selecionamos pessoas que podiam explicar com clareza o que elas faziam para lidar com as suas vozes. Isso foi o início da nossa compreensão sobre o significado das vozes. 6. Como iniciou no Reino Unido? Eu queria enfatizar este ponto inicial, já que ele teve um efeito poderoso em mim e também em outras pessoas com quem conversei na Inglaterra, sobre esta nova forma de pensar sobre vozes. Eu deixei a Holanda com este desafio de Marius para desenvolver o trabalho no Reino Unido. Eu lhe peço que tente fazer o mesmo trabalho na Inglaterra. Grupos precisam ser estabelecidos em cada país onde as pessoas podem discutir em conjunto sobre ouvir vozes. São necessários grupos de pessoas com a mesma experiência para mudar atitudes. Hoje na América e agora na Inglaterra, psiquiatras estão seguindo as necessidades das organizações principais. O meu objetivo não é mudar a psiquiatria, nem mudar os pais, mas oferecer às pessoas ouvidoras de vozes uma organização da qual eles podem se emancipar. Você precisa organizar os grupos e então os psiquiatras vêm a seguir. Marius Home, numa entrevista com o autor em novembro de 1988. Ele também disse, eu acho que de forma humorística, que era possível que ouvir vozes pelas pessoas chamadas de normais era algo único para os holandeses, e ele estava curioso para descobrir se além dele algum britânico também ouvia vozes. O movimento na Grã-Bretanha se inspirou na Holanda, onde começou com o estabelecimento de uma rede nacional para ouvidores de vozes, iniciado em 1987. Na primeira conferência para ouvidores de vozes, realizada em Utrecht, na conferência, esses decidiram iniciar uma associação para estimular mais interesses pelo assunto, já que naquela época pouco se conhecia sobre a experiência de ouvir vozes. Eles formaram a IELC, traduzido por ressonância, em Ogottco, Mifflin, Boston, aberto para ouvidores de vozes, tanto na psiquiatria como também para aqueles que não tinham tido nenhum contato com psiquiatria. Parentes, amigos e profissionais. O objetivo era quebrar o tabu de ouvir vozes, promovendo a aceitação das vozes, emancipação de ouvidores de vozes, para ajudar a quebrar o isolamento dos ouvidores de vozes e a lidar melhor com as suas experiências e estimular uma mudança de atitude do médico sobre o entendimento e tratamento de vozes. Nos últimos 22 anos, Ehrlich
criou grupos de autoajuda, uma rede de suporte por telefone, publicação de uma circular e está divulgando ativamente informação e orientação sobre ouvir vozes. No Reino Unido, a nova forma de trabalhar iniciou como um pequeno grupo de planejamento em Manchester. O primeiro grupo de ouvidores de vozes foi formado em 1988, seguindo um modelo holandês de grupo de autoajuda. Em 1989, o grupo de Manchester organizou um evento onde seriam ouvidos Marius Holmen e Sandra Escher. Participaram dos encontros dos ouvidores de vozes, seus parentes e profissionais interessados. Esta foi a primeira de muitas visitas e intercâmbios. O conhecimento do trabalho começou a se espalhar pela população, através de artigos em revistas e periódicos, jornais locais e a mídia nacional. E também o livro Accepting Voices, escrito e editado por Marius Holmen e Sandra Escher, e publicado pela MIDI Publications em 1993. Em agosto de 1995, a primeira conferência internacional sobre o assunto aconteceu em Maastricht, Holanda. Depois disso, a Inglaterra foi o primeiro país e Manchester a primeira cidade a adotar esta ideia e se tornar uma das mais organizadas e ativas do mundo. Desde o início, que ocorre um desenvolvimento gradual de redes de ouvidores de vozes na Europa, inicialmente na Finlândia, na Itália, Portugal, Suécia e Alemanha, e agora há atividades e redes em 22 países. Uma nova forma de pensar e até mais importante sobre ouvir vozes e até mais importante está sendo desenvolvida numa nova forma de ajudar pessoas que se sentem inconformadas, que se sentem incomodadas com as suas vozes. 7. Qual é o significado momentâneo de ouvir vozes para ouvidores de vozes? Há muitas teorias defendidas pela psiquiatria sobre o que pode provocar as vozes. Muitas delas supõem que é a parte de uma psicose e que pode ser provocada por algum tipo de defeito genético. Psiquiatras, enfermeiras e outros profissionais de doenças mentais foram ensinados a considerar vozes como uma alucinação auditiva e geralmente é considerada parte dos sintomas que compõem doenças como a esquizofrenia. O tratamento para pessoas atribuladas pelas suas vozes é, na maioria dos casos, a medicação. Neurolépticos, antipsicóticos que podem reduzir a ansiedade provocada pelas vozes, porém em alguns casos há um custo que faz com que a pessoa se sinta lenta ou agitada. Em alguns casos a medicação pode levar a efeitos colaterais irreversíveis se ingerida em doses altas durante muito tempo. Geralmente na psiquiatria supõe-se que o indivíduo tem pouco a fazer por si próprio para lidar com as suas vozes, além de permanecer no seu regime médico. De fato, muitos profissionais são instruídos a não envolver ouvidores de vozes com o conteúdo da sua experiência, já que isso é considerado envolvimento nas ilusões do paciente. E desta forma, desnecessária, na maioria dos casos, os profissionais procuram desviar o ouvidor de voz deste experimento. Na maioria dos casos, os profissionais procuram desviar o ouvidor de voz desta experiência. Como você certamente já deve ter percebido, nós não acreditamos que isso seja uma abordagem útil. Aqui estão alguns dos problemas que ouvidores de vozes nos disseram sobre a experiência deles com a prática dominante da psiquiatria. Muitas pessoas que ouvem vozes e se tornam pacientes psiquiátricos chegaram à conclusão que a sua experiência de ouvir vozes
é interpretada erroneamente como sintoma de doença psiquiátrica como a esquizofrenia. Muitos ouvidores de vozes que se tornaram pacientes psiquiátricos nos disseram que se sentem desestimulados e algumas vezes impedidos de falar sobre as suas vozes. Eles chegaram à conclusão que isso tem se tornado uma barreira para eles entenderem o que está acontecendo com eles e descobrir suas próprias respostas para os seus problemas. Muitos ouvidores de voz se tornaram pacientes, são tratados com altas doses de neurolépticos, que deixam as pessoas presas e incapazes de seguir adiante, ou impedindo que eles possam recuperar controle das suas vidas. No entanto, muitos ouvidores de vozes estão contentes com a criação e a oportunidade de movimento de ouvidores de vozes, que servem para explorar sua experiência de vozes, sendo reconhecidas e aceitas como reais, onde podem falar sobre a sua experiência e serem aceitos. Parte 2. Pessoas que ouvem vozes. Tabela 3. Algumas pessoas famosas que disseram que ouvem vozes. Parte 2. Pessoas que ouvem vozes. Número 1. Tabela 3. Algumas pessoas famosas que disseram que ouviam vozes. Pessoas famosas que ouvem ou já ouviram vozes. Se você ou alguém que você conheça ouve vozes ou vê visões, você está em uma boa companhia. John Frusciante, Red Hot Chili Peppers. Eu tive tantos problemas mentais, somente aos 22 anos foi que meu cérebro realmente parecia um lugar espaçoso. Quando eu tinha 18, 19, 22, o meu cérebro ficava congestionado o tempo inteiro. Vozes o tempo todo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Havia muita confusão dentro de mim. Esta quantidade de vozes, muitas vezes, uma contradizendo a outra, me contando coisas que iriam acontecer no futuro, e então iria acontecer. As vozes me insultando, me dizendo o que fazer. Lady Gaga. Lady Gaga surgiu nas notícias falando sobre a sua experiência de ouvir vozes na infância. É como eu lido com a minha insanidade. Quando eu era jovem, eu tinha vozes na minha cabeça. E no período mais longo, eu estava bebendo e tomando muitas drogas. E foram as vestimentas e a arte que me salvaram. Eu me alegro muito com a criatividade, como muitas pessoas na nossa rede. Parece que ela usou criatividade como uma forma real de lidar com as experiências angustiantes. Dani McNamara, vocalista em Brance. Entre 19 e 22 anos, eu sofri com uma condição horrorosa chamada transtorno de estresse pós-traumático. Durante quase 3 anos, eu estava vivendo o inferno. Eu me sentia como se o resto do mundo estivesse no outro lado de um gelo transluzente, à prova de balas. Eu não sabia nem como lidar com as funções básicas. Eu tinha até 15 ataques de pânico por dia. Eu não estava dormindo, não estava comendo. Passava o dia inteiro brigando com os meus pensamentos e todas as noites fugindo de vozes e demônios imaginários. Uma vez eu me tranquei no banheiro porque tudo que podia ouvir na minha cabeça eram ataques, vozes horríveis me dizendo para ferir e matar. Eu não queria ferir ninguém. As vozes ficaram mais altas e mais horríveis e mais confiantes, e começaram a rir e dizer o tempo todo que eu merecia isso. Isso não era viver e nem bonito. Então isso é tudo que tenho a dizer agora. Aos 22 anos eu peguei uma guitarra pela primeira vez e aprendi uns acordes. A doença levou um tempo para desaparecer, mas na medida que ela desaparecia, os demônios que me mantinham acordados a noite inteira
e permitiam que eu ficasse mais tempo escrevendo. Então eu me sentava com o meu violão e escrevia, e escrevia, e escrevia. E na medida em que eu melhorava, eu escrevia cada vez mais a doença que me deixava em frangalhos, o horror que me deixava sem ar, isolado e preso atrás de uma parede de aço. Agora permitia que eu visse o mundo com uma claridade crescente, na medida em que o gelo derretia. As cores pareciam mais brilhantes, orquestras tocavam na minha cabeça. Eu me sentia muito vivo, canções jorravam de mim. Na medida em que a minha saúde se recuperava, eu era capaz de ajudar meu pai na obra em construção, durante o dia e depois escrever canções à noite inteira. Eu não estava dormindo muito na época, porém, eu me sentia como se tivesse passado os 3 últimos anos como um zumbi andarilho. E não sabia quanto tempo este novo sentimento de estar vivo iria durar. Bem, ele não só durou, continuou e ainda continua a melhorar todos os aspectos da minha até hoje. Amém. Tá bom, pessoal, nós vamos parar nessa página, na página 39. Na próxima nós continuamos na página 40. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da leitura. E até o próximo vídeo, né? Espero que vocês fiquem bem. Tenham uma boa semana. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo. Até a próxima leitura, né? Que vai ser uma leitura do livro de João para continuar a nossa campanha. Aí depois nós continuamos a leitura do livro de Paul Becker. Então, até a próxima leitura, até o próximo vídeo e fiquem com Deus e até a próxima leitura. Tchau.